Olá, você está na comunidade Atma. Me chamo Eduardo, atuo como psicanalista, terapeuta, estudioso aqui na comunidade. Hoje falaremos sobre os passos que a sociedade está dando e como que podemos evitar tanta crise para a nossa vida. Bom, para que possamos conhecer melhor o caminho para onde estamos indo, podemos ter como referência o que já fizemos e cruzar isso com o que estamos fazendo atualmente. A sociedade já entrou em colapso diversas vezes, através de diversas maneiras, sempre na busca pelo poder, né? Então, tendo como combustível principal aí o egoísmo, pensando mais em um grupo específico do que pensando no todo. Isso tudo descaracteriza o progresso em qualquer contexto e condiciona a sociedade a um colapso, né? Onde a grande questão é quando, porque sabe-se que vai acontecer. Para quem me acompanha já tem alguns anos, já viu ali que no começo, quando eu trazia vídeos, eu tinha uma visão mais romântica da vida. E aí teve uma das pessoas que eu converso muito, que é o Solemar, ele fez uma associação dizendo que eu era mais Don Quixote, né? E recomendou que eu fizesse a leitura dessa obra. E assim eu fiz. E comecei a entender que de fato eu não estava com o pé no chão. E que existia uma grande diferença entre ser realista e ser positivista. No caso, eu estava sendo positivista e estava idealizando um mundo que não tinha como existir. Mas as minhas crenças não me permitiam enxergar aquilo. Estou oferecendo essa introdução para vocês porque pode ser também isso que esteja acontecendo contigo. Então veja que eu estou aqui falando o meu caso, tentando mostrar para você, olha, isso é mais comum do que se imagina. Nós temos uma certa dificuldade de enxergar a maldade. Falamos, não, mas não pode se acontecer isso. Não, mas não é assim. E aí, quando tudo acontece, a gente viu que era sim, sim, mas a nossa cegueira não nos permitiu nos preparar para o que estava chegando. Bom, muito bem. Uma das coisas que mais me preocupa como psicanalista e também como uma pessoa que é um aspirante de filósofo que está aí buscando espiritualidade é o que, que anda acontecendo com as pessoas. Aqui eu não me isento de nada, então não acho que eu estou dizendo num tom assim de, ele é superior. Não, eu estou aqui junto, eu estou sujeito às mesmas coisas. Mas eu vejo assim que nunca que o sexo foi tão incitado na mente das pessoas. Observei muito isso nas redes sociais, principalmente nos últimos 15 dias pra cá. Eu não sou muito adepto à rede social, eu entro mais pra ver um anúncio, comprar alguma coisa, pra conversar com alguém específico, não de ficar ali olhando o que que tá acontecendo. E por esses dias eu comecei a olhar mais e comecei a ver conteúdos que incitavam diretamente o sexo, faziam uma apologia explícita. E quando você tenta denunciar a publicação, a plataforma, a rede social ali diz que o conteúdo não violou direito de ninguém. Aí você vê ali, estão relativizando o conteúdo adulto. Estão dizendo que não é tudo isso. Mas dentro do processo da construção, do amadurecimento do ser humano, como já explicamos muitas vezes, você passa por uma situação e você pode sentir algo ruim em relação ao que você viveu. Isso tende a gerar um trauma quando existe a impressão de que você foi vítima de alguma coisa, né? Então, por exemplo, uma criança sofreu um abuso psicológico de um adulto. Na visão da criança, aquela figura de autoridade impôs uma pressão sobre ela, anulou ela de alguma forma. Então, aquilo fez ela sentir um medo, uma tristeza, que depois evoluiu para uma raiva. Então, isso tudo gera um trauma, basicamente. Mas quando você expõe a criança a conteúdo adulto, essa questão de ostentar. Vejo também que eu, por um tempo atendi adolescentes. E você vê que é um, assim, dando conceito primeiro, né? Quando você tem um adolescente exposto ou uma criança exposta a esses conteúdos e não há a impressão de vítima e de culpado, ela pode gerar um sadismo, que é uma pessoa que causa sofrimento nos outros pelo simples querer fazer o outro sofrer. Não é nenhuma coisa assim vingativa, não. Ela só faz pra implicar, só faz pra poder causar discórdia, sofrimento.
Então, na minha análise também de olhar as pessoas, eu comecei a perceber que tem algumas crianças que estão indo para a adolescência e elas estão fazendo coisas para provocar. Mas é uma provocação que aí você pensa, ah, será que ela não tá querendo chamar a atenção dos pais? Pode ser também, talvez também tenha esse elemento ali. Mas você vê que aquele ato não tem algo que justifique, que seja suficientemente justificável para a ação que ela tá exercendo. Você fala, cara, isso aqui não bate. Isso aqui que ela fez é muito grande, não há algo que explique isso. Você vai investigar, teve algum abuso, teve alguma coisa, algum trauma. Ah, não aconteceu nada. Então eu vejo assim, de novo, na minha visão e de estudos também, né? Não fico me baseando em achismos. Hoje em dia eu não sou muito essa questão de sensacionalista, mas você começa a enxergar que quando você expõe uma mente frágil a um excesso, né, que é a ostentação, excesso de dinheiro, a sexualidade é um excesso de prazer, então você vincula prazer a sexo, vincula prosperidade à ostentação. Você cria isso na mente da criança, ela ainda não tem discernimento para entender que aquilo é errado. Ela aceita porque é uma conexão tão grudenta, porque é tão sedutora, que ela compra essa ideia. Então ela passa a buscar isso na vida dela. Ela vai buscar prazer e vai buscar ostentação. Se ela tiver que passar por cima de alguém, ela vai passar, porque ela está pensando nela, ela não está pensando no todo. Então você vê que pouco é dito sobre convicções, sobre virtudes, sobre filosofias de vida libertadoras que trazem uma clareza, um conhecimento. Ninguém está nem aí para isso. Se você vai tentar falar, por exemplo, você que está ouvindo, você chega num grupo de pessoas, vai falar sobre espiritualidade, sobre expansão de consciência, sobre o que é tudo isso. Ninguém, a maioria das pessoas não ligam. Então veja que é uma massa inconsciente que não está nem aí para o que está acontecendo. E ela não está nem aí para o que está acontecendo, que é o colapso iminente dela mesma. Então tá ali anestesiada, dormindo, não tá nem aí para nada. E aí você pensa, tá, mas o que faz uma pessoa se sujeitar a uma situação dessa? Prazer, pornografia, conteúdo adulto, excesso de roupas de marca, produtos de marca, coisas de marca para mostrar para o outro que é bom, para mostrar para o outro que é capaz. Então nunca é sobre mim, é sempre sobre o outro. É sempre sobre o que o outro pensa de mim. Você chega e pergunta pro pessoal, ah, o que você quer ser quando crescer, né? Para começar, eles não respondem quem eles querem ser, eles respondem o que eles querem ter. E aí, quando eles falam de profissão, ah, eu quero ser influencer, quero ter uma grande empresa que lucra muito. Sendo que é raro você ver pessoas que querem empreender. A maioria dessa geração que está chegando, ela está querendo dinheiro fácil, sem comprometimento com absolutamente nada. Isso daí é um problema, porque o trabalho dela não vincula o dinheiro ao esforço. Ela tem a impressão de que o dinheiro vem sem esforço. Então, esse é um processo de mimar. É muito que os pais antigamente, ou até hoje, fazem muito isso, né? Seu filho está ali numa situação, você dá uma coisa para ele sem mostrar para ele que aquilo é merecimento de algo que ele fez, algo de bom que ele fez. Então, se sempre ele ganha algo sem procurar fazer por onde, existe essa sensação de que eu não preciso fazer nada, que todo mundo vai trazer o que eu quero. Quando esse pai e essa mãe falta, essa criança sofre quando adulta, porque ela vira um adulto birrento, cheio de complexo, cheio de dicção, porque ele acredita que a sociedade vai ter que dar tudo o que ele quer. E os pais ensinaram isso para ele. Então aí você vê a responsabilidade de cada um. Então tudo isso para explicar para vocês. A coisa tá feia, né? Então, hoje eu já não me atrevo mais a querer passar um esmalte, um verniz ali e falar, não, não é assim. Falar, não, gente, é assim. Nós temos que ser realistas e dizer que é assim. E isso é preocupante porque afeta a todos nós. Essa falta de comprometimento, essa falta de integridade, essa falta de buscar o que é bom porque quer, não é de falar, não, eu não quero isso para minha vida porque eu tô vendo que tá me prejudicando. Então você vê, por uma questão espiritual, por uma questão energética, por uma questão física, por todos os lados possíveis, todos esses gestos, todos esses comportamentos que estão sendo encorajados são egoístas, não é? Muito bem. Agora, no que isso afeta a minha vida, né? Nós temos vários processos em andamento, vários processos ruins em andamento. E um deles que eu tive consciência recentemente é a questão da economia. Eu acreditava que banco era uma instituição que protegia, que guardava, então é que eu podia confiar.
E eu olho o Couto sempre falando, olha, cartão de crédito é dívida, tem uma máquina chamada dívida, e a gente é alienado ali. Finalmente minha ficha caiu, eu entendi de fato que não é isso que acontece. E nós estamos diante de uma bolha. Sim, eu não sou economista, não sei dizer quando ela vai explodir, mas eu vou justificar por que eu comecei a acreditar nisso. Em 2022, quando teve o ápice do Covid, 2021, 2022, algumas pessoas perceberam que o dinheiro estava sendo impresso. Não é? Então, o que significa dinheiro impresso? O ideal é que o dinheiro tenha lastro. Então, esse dinheiro em circulação está vinculado a riquezas que as pessoas têm guardadas no banco. Por exemplo, eu tenho lá um carro, tenho um ouro, tenho uma coisa preciosa. Eu vou lá no banco e falo, ó, guarda para mim porque para ter segurança, para não ter risco de ninguém roubar. O banco vai me dar cédulas em reais, que correspondem à riqueza que eu coloquei ali dentro. Então, isso é lastro. Existe um vínculo entre a moeda em circulação e a riqueza que o país tem. Então, de 1940, 50, 60, a gente viu ali que todos os países começaram a imprimir dinheiro sem ter a riqueza guardada. Isso é ruim por quê? Porque você começa a financiar coisas, pagar coisas e você depois não tem fundos para poder cobrir os buracos que vão sendo gerados. Então, aconteceu em 2008 nos Estados Unidos, né? A bolha que explodiu. O banco começou a dar um monte de empréstimo, até o Olho Couto falou isso numa palestra. Começou a dar um monte de empréstimo para um monte de gente, sem nem ver se a pessoa era capaz de pagar aquilo ou não. Era a questão da hipoteca, era a pessoa querendo comprar casa, então eles davam ali. E você vê que tá começando a acontecer isso no Brasil. Já tá acontecendo. Né? A pessoa fala, eu vou pegar 10 mil de empréstimo no banco, vou comprar uma moto e não vou pagar. Eu já ouvi isso mais de uma vez. E não foi de uma única pessoa. Então você vê que a história tá acontecendo aqui também. Então aí vai dando empréstimo, 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 empréstimo. Veja que os empréstimos geram juros. Esses juros, o banco pega esses juros e uma pequena parte ele passa para os investidores, né? Aquelas pessoas que investem em CDI, em outros ativos no banco. Então, aquele rendimento que aquele investimento teve é uma fração dos juros que cobrou de outra pessoa. Só que veja que tudo esse dinheiro rodando não tem lastro, porque você vai, põe R$ 1.000 ali no banco. O banco vai pegar a maioria desse dinheiro e vai emprestar para outra pessoa. Por exemplo, eu fui lá, coloquei R$ 1.000. O banco vai e você pede um empréstimo para o banco de R$ 900. Ele vai, pega os 1.000 que eu coloquei ali dentro e presta para você. E você vai pagar 900 com juros. Vai dar lá 960, R$ 1.000, dependendo de quantas parcelas você fizer. Veja, R$ 1.000 no meu saldo, R$ 900 no seu. Como é possível? O número foi gerado ali, mas não tem nenhum valor por trás daquele dinheiro. Então tem R$ 900 girando em cima do quê? Em cima de uma promessa de que você vai pagar. O banco não tem certeza que você vai pagar. Ainda mais porque ele não está avaliando se as pessoas têm condições ou não. Fazemos para negativados, cartão de crédito para todo mundo. Olha, olha o que está acontecendo, né? Aí essa pessoa vai e não paga. O que acontece? R$ 900 que ela gastou, ficou um buraco ali. Quem vai pagar isso? Então, quando começa a acontecer, muitas vezes que aconteceu na bolha, né? As pessoas começaram a tomar empréstimo, não foram honrando os empréstimos. Os investidores perceberam que estava tendo um problema, começou a ter a corrida bancária, eles foram lá tentando sacar o fundo que eles tinham investido. O banco começou a quebrar. E aí o que aconteceu? O governo foi, imprimiu o dinheiro, passou para os bancos para cobrir o arrombo que tinha acontecido e não ajudou a população. Todo mundo ficou revoltado, porque, lógico, você tá uma crise financeira. O banco fez cagada, porque deu empréstimo para um monte de gente que não podia pagar. O governo vai, ajuda o banco, não ajuda a população. O que é isso? Então, foi exposto não só a falcatrua do banco, como foi exposto também a ineficácia do governo. Então, aquilo já acendeu um alerta ali para todo mundo. Um dos sinais de que a bolha está crescendo é quando o empréstimo está sendo dado desenfreadamente. E também o que eu falei do Covid. O dinheiro começou a ser impresso para poder pagar coisas dentro do país. E hoje a quantidade de reais impressos é mais da metade do que a quantidade de reais em circulação de que tem lastro. Então, quer dizer, tem muito dinheiro que não tem lastro por trás. Sugiro que você assista essa parte mais de uma vez, porque é confuso de entender isso se você está começando a entender agora. Então, quando esse dinheiro é impresso em excesso, ele gera inflação.
porque o dinheiro vai valendo menos. É tanto dinheiro em circulação que não tem riqueza por trás, que por não ter essa sustentação, essa correlação entre uma coisa e outra, o governo precisa cobrar cada vez mais da população para poder tentar cobrir aquele dinheiro em excesso que foi gerado, para poder tirar aquele dinheiro da circulação. Então o povo vai trabalhando, vai pagando imposto, vai pagando as coisas, eles vão pegando o dinheiro que foi impresso em excesso e vão desfazendo dele para poder voltar à estabilidade da economia. Isso poderia fazer com que o real voltasse a valer o tanto que ele valia antes. Mas não é isso que está acontecendo. Mais empréstimo está sendo dado, mais dinheiro está sendo impresso, mais coisas estão acontecendo. Então a gente está tendo problema de taxa, excesso, já está tendo até questão, né, de problemas aí com imposto, um monte de coisa chegando aí. Então, quer dizer, a bolha já está enorme. Isso daí já, quem tem uma visão econômica do Brasil já vê que só a Constituição, só as leis, a quantidade de leis que tem para poder declarar um imposto, você vê que aquilo é uma coisa de louco, né? Então não tem sentido nenhum aquilo. Então aí você pensa, né? Tá, o que que acontece quando a bolha explode? Pobreza. Porque o real não vai valer nada. Então você vai chegar lá, vamos supor, você tem 10 mil na sua conta. Se esse dinheiro não for confiscado pelo governo, porque já aconteceu no governo do Collor, se ele continuar na sua conta, ele simplesmente não vai ter valor. Não vai ter como você chegar e comprar um carro popular com aqueles 10 mil. Porque aquele 10 mil desvalorizou tanto que todo o trabalho que você teve para guardar não serviu para nada. Então, veja que o ciclo está fechando. Então, nós temos uma sociedade sendo emburrecida por excesso de conteúdo adulto, por excesso de visão romântica do trabalho, que você pode trabalhar pouco, trabalhar nada e ganhar muito. Você tem uma economia prestes a colapsar. Então, você vê, tudo está em rota de desastre. Por todos os lados que você olha, e olha que eu procuro ser muito assim relativo, de olhar e falar, não, mas tem que ter um jeito, tem que ter alguma coisa ali que eu não tô vendo. Não é possível que tudo vai dar tão errado. Então eu vejo que o diacho vai acontecer. Não, eu acredito que é irreversível, não dá mais, porque que nem eu expliquei, eu já estudei, vi muito vídeo, conversei com muita gente. Assim, olha, vai acontecer. Isso daí já não tem mais jeito. Se eles tivessem parado com isso há uns anos atrás, até dava para tentar reverter. Mas até essa inflação toda escoar, a moeda não vai aguentar. Tanto que o Drex também já está sendo uma alternativa. Ó, a salvação da inflação. Eu não sei se é essa desculpa que eles vão dar, mas acredito-se que é a mais possível, né? A salvação da economia é o Drex. Então, migre do reais para o Drex. Vamos ver, né? Já começou os testes, vamos ver se vai chegar até ano que vem. Então, o que eu digo para você? O que a gente faz agora? E aí? A primeira coisa que você precisa fazer, não depender de nada, nem de ninguém. Aqui eu não estou dizendo para você ser egoísta no sentido de se armar contra a sociedade. Estou dizendo faça o que você puder sem depender das pessoas. Como que se faz isso? Como a gente já vinha explicando no vídeo, as 3 formas da liberdade, né? Cria uma mente, forja uma mente que seja resistente à crise. Porque se chegar um probleminha, você já desmontar e não aguentar a verdade, já não funciona. Quando chegar uma crise de fato, você vai cair. Então se prepara. É igual a questão das palestras do Hélio Couto, os conhecimentos da espiritualidade. Às vezes a gente fala, meu Deus, é muita informação, isso daí tá acabando com a minha cabeça. Isso daí é porque é falta de hábito. Eu também não tinha hábito de ouvir coisas, ouvir duras verdades, eu queria fazer de conta que aquilo não existia, nem queria pensar naquilo. Mas investiga, analisa. É claro que a elite ali vai negar que isso tudo é verdade, isso daqui não tem nem dúvida, gente. Né? Então, se você for perguntar, ah, não, isso não tem nada a ver com o que ele está falando, lógico, o pessoal não vai admitir isso, né? Então, eu também sei bem disso. Então, deixa a tua mente forte, abra a sua mente para poder pelo menos pensar no que o outro está dizendo. Você não quer concordar com o que eu estou falando? Então tá bom, faz o seguinte, termina esse vídeo, reflita um pouco, olha a sua volta, veja o que está acontecendo com seus próprios olhos, o que as crianças estão fazendo, o que os adolescentes estão fazendo, o que está acontecendo com o dinheiro, com as empresas, com o governo. Olhe você mesmo, constate você mesmo. E aguente a verdade. Porque a verdade, ela liberta, mas ela exige um pagamento, que é a capacidade de recebê-la. Então isso seria o fundamental. Aceita de que o ser humano é horrível em certos casos. Agora perceba bem, não é que eu ache horrível o ser humano. Eu, Eduardo, acho horrível alguns comportamentos que o ser humano tem. Então, quando eu falo assim, quando eu vejo uma pessoa fala, nossa, olha, essa pessoa não me faz bem, é o comportamento dela que não tá me fazendo bem.
Em essência, ela é o todo, Deus está dentro dela, eu tenho que reconhecer isso, tem uma centelha ali dentro. Mas o que ela está fazendo tá errado. Então é chegar, é claro que aqui não dá para ter uma conversa, né? Mas chegar e falar, olha, eu respeito você, o seu interior, mas isso que você tá fazendo é errado. Ou você para de fazer isso, ou nós vamos ter, ou a gente vai ter que romper relação. Isso para tudo. Uma segunda coisa, não tenta ser salvador da pátria. De querer, eu tenho um conhecimento espiritual, a espiritualidade está ali comigo, então faz o que der, pessoal. Igual do que eu tenho de convicção em relação a esse canal. Que seja uma pessoa atingida, mas que seja uma pessoa que vai fazer diferença na vida dela. Não que, qual é o seu objetivo? Não é atingir milhões de pessoas no Brasil, é atingir aquelas que vão ouvir o que eu estou dizendo e vão pelo menos parar e pensar no que eu estou falando. É isso. Então não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade. Então não queira mudar o mundo. Mude a você, os seus pensamentos e aqueles que estão à sua volta que querem pensar como você. Que como dizia o Olavo de Carvalho também, que eu comecei a estudar sobre ele, um cara fantástico. Se você quer quebrar o sistema, você é escravo dele. Que de certo modo você precisa dele. Então não dá para você destruir uma coisa assim tão grande. É muito além de você. Então o que que você faz? Cria o seu. Vê as pessoas que estão à sua volta, que buscam o mesmo ideal que você, que estão com a mente aberta. É uma pessoa. Gente, vai ser uma ou duas pessoas mesmo. Não é todo mundo que vai olhar ali o que você está dizendo e vão acreditar em você. É igual eu postando esse vídeo. Tem pessoas aqui da minha vida pessoal que de vez em quando me assistem. Vão falar, Eduardo, você tá louco? Então tá bom. O que eu tô dizendo vai fazer sentido só daqui 2, 3 anos. Então eu também não quero que faça sentido agora, né? O foco não é ser aceito. O foco é dizer a verdade, de acho. Então, entrando nessa questão, cria o seu nicho, cria o seu contexto ali e vai expandindo ele aos poucos. Traz conhecimento para as pessoas, tenha diálogos políticos, diálogos filosóficos, diálogos religiosos, para vocês irem enriquecendo, cada um trazendo sua visão e expandindo isso daí. Então, seria o segundo passo. E o terceiro passo que eu diria é estude sobre Bitcoin. Eu não estou falando sobre Bitcoin ainda porque eu ainda não domino. Então, se eu trazer qualquer coisa aqui, eu vou estar falando bobagem. Né? Daí eu vou e passo um conhecimento ali que eu ainda não estudei o suficiente. Eu acabo atrapalhando a sua vida financeira. Então, não é isso que eu quero. Então, ainda não consigo ter domínio sobre esse conhecimento para te passar alguma coisa. Mas eu estou estudando sobre isso. E o que eu estudei o que eu pude ver até o momento é que está sendo a melhor solução em questão financeira. Então dá uma estudada, veja pessoas que estão falando sobre isso, mas evite corretoras, evite métodos que tenham contas onde você precisa colocar CPF, essas coisas. Então dá uma estudada. Não vou ficar induzindo muito aqui. Mas dá uma estudada sobre Bitcoin, vê o que, que é, como funciona, qual o valor que aquilo tem. E aí sim você vai ver se você compra Bitcoins ou não. Lembre-se que essa questão de Bitcoin, pessoal, não é para você ficar comprando e vendendo para poder tirar ganho de valorização. É comprar e guardar. É um dinheiro que você não vai fazer falta agora. Você vai comprar em Bitcoin, vai esquecer que aquilo lá existe. Vai largar ali criptografado, guardado numa carteira fria ou quente que seja. Mas esqueça que aquele dinheiro tá ali. Porque veja, o real tá desvalorizando, as coisas estão mudando, estão acontecendo, mas você vai ter ali alguma coisa para poder se reerguer quando a bolha explodir. Então, é para isso, é uma alternativa, uma rota de fuga. Ademais, é isso, pessoal. Esse vídeo foi bem diferente do que nós costumamos publicar, mas a gente tem que fazer o que é necessário. E eu senti necessidade de gravar sobre isso. Desculpa se eu mexi com algumas crenças, tirei um pouco da sua visão romântica da vida. Eu também sofri com isso, eu sei como dói. Mas daqui a alguns dias eu tenho certeza que você vai olhar a vida com outros olhos e vai pensar: caramba, ainda bem que eu parei de ver a vida daquele jeito. Encare a realidade. Dói, mas liberta. Bom, agradeço vocês pelo tempo e até a próxima.